Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Sim, irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Porque desde o princípio, Deus tinha um plano de vida para cada um de nós, para cada um daqueles que Ele criou. Mas, como já refletimos ao longo desse tempo quaresmal, pelo pecado do ser humano, a morte entrou no mundo. Mas a última palavra não pertence à morte, porque a última palavra pertence a Deus. E Deus, que nos criou para a vida, tudo fez para nos resgatar e nos redimir. Olhando para toda a palavra que hoje ouvimos, nesta noite das noites, a mais importante do ano litúrgico, a noite que o Senhor fez para nós, dia em que o Senhor ressuscitou, para renovar também a nossa vida, para fortalecer a nossa fé e nos conduzir para toda a eternidade. Ouvíamos a história de tudo aquilo que Deus realizou ao longo dos tempos. No princípio, Ele criou o céu e a terra. Ouvíamos lá na primeira leitura. Deus tudo criou para a nossa felicidade, para a nossa vida. E lembrava que era para que tivéssemos vida para sempre, mas que pela desobediência do pecado, a morte entrou no mundo. Mas Deus sempre quis nos resgatar. Constituiu um povo a partir da aliança de Abraão. Ouvimos isso na segunda leitura. E prometeu a Abraão bênção para toda a sua descendência. Esse povo de Abraão, tempos depois, Isaac e Jacó, tornou-se um povo escravo no Egito. E Deus novamente manifesta a sua bondade e a sua misericórdia, buscando resgatar esse povo da escravidão através de Moisés. Ouvíamos na terceira leitura, quando então ele conduzia esse povo para a terra prometida. Entrando na terra prometida, constituindo-se em tribos e depois em reino, esse povo esquecia-se de tudo aquilo que Deus já tinha feito e de modo ingrato, muitas vezes traía esse Deus, buscando outros deuses ou vivendo de modo injusto entre eles. Deus, na sua bondade, continuou suscitando pessoas para vir chamar a atenção desse povo, para que esse povo se voltasse para Ele, que saísse do pecado, porque Ele tinha um plano de vida para todos. Ouvíamos então a quarta e a quinta leitura, que lembrava exatamente da bondade desse Deus falando pelos profetas. Esse povo não ouviu e foi levado para o exílio. E aí ouvíamos a sexta e a sétima leitura, lembrando exatamente um povo que padecia e sofria nesse exílio, mas que Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, queria reconduzir esse povo
de novo à sua pátria, reconduzindo esse povo à sua pátria. E chegado o tempo oportuno, Deus então nos enviou aquele que foi prometido ao longo dos tempos pelos profetas, o seu Filho único, que deu a sua vida para a nossa salvação, que imolou-se como um cordeiro para redimir todos os nossos pecados, para tirar aquela mancha que estava na origem, quando o homem foi criado e se deixou levar pelo pecado. O pecado original de querer se tornar semelhante a Deus e não precisar mais dele. E se olhamos ao longo da história, muitas vezes o ser humano caiu nesse mesmo erro. Quando precisava, recorria a Deus. Quando tudo estava bem, achava que não precisava mais de Deus. E Deus sempre insistindo, porque Ele é misericordioso e bom. É dessa maneira, então, que no tempo oportuno nos enviou Jesus Cristo, que veio, então, para selar uma aliança definitiva com o seu próprio sangue e nos resgatar para a vida eterna. Se dizíamos que para o homem, pelo pecado de um único homem, veio a morte para o mundo, pela graça da ressurreição em Jesus Cristo, vem-nos a vida eterna, a promessa que Deus, então, desde o princípio tinha para cada um de nós, para mostrar que a última palavra pertence a Ele. Apesar de todos os nossos pecados e dos nossos erros, Ele tem um plano de vida para nós. Por isso, em Jesus Cristo, é realizado, então, essa que é a maior obra de Deus em nosso favor. Se pudermos contemplar ao longo de todas as leituras, tantos feitos de Deus por nós, com maior alegria e cantando glória, podemos ouvir o maior presente que Deus nos deu, que é devolver de novo a condição para cada um de nós participarmos do seu mistério por toda a eternidade. Dessa forma, então, ouvimos a leitura do Evangelho, em que lembra o ato fundante da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. E como consequência, todos aqueles que creem no ressuscitado, ressuscitarão também com Ele. E temos ali como testemunho quem? As mulheres, que foram aquelas que foram levar perfume, que foram visitar o Senhor no túmulo, e encontraram o túmulo vazio. Depois de encontrar o próprio Jesus, aparecendo a elas e dizendo: não tenham medo, e pedindo que elas anunciassem, que contassem para os apóstolos e marcassem com eles um encontro na Galileia. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, que Ele também sopra nos nossos ouvidos, quando nós, cheios de medos, diante das situações de morte na nossa vida, quando perdemos alguém, quando perdemos a esperança nas diversas circunstâncias da vida, Ele dizendo também para cada um de nós: não tenha medo. Que possamos ouvir Ele soprando e nos falando nos nossos ouvidos: não tenha medo. Vamos repetir isso? Não tenha medo. E assim, então, irmãos e irmãs, com o ato fundante da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, temos a alegria de celebrar esta noite, que é a noite das noites, o dia que o Senhor fez para nós.
nós nos alegremos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus